Shalom a todos, sejam bem-vindos, estamos ao vivo, conferindo aí para ver se nós temos o som ok, temos som. Sejam muito bem-vindos a mais essa live sobre as profecias do livro de Apocalipse, sobre as profecias das Escrituras. Antes de começar, nós vamos orar, ok? Nosso Criador, Pai Eterno, te damos graças por estar em boa circunstância, com vida, buscando aprender de Ti a verdade que liberta. Pedimos que nos ajude, Pai, a entender o que está acontecendo nesse país, a se preparar para o mundo vindouro e a estar ao Teu lado sempre do Teu lado da questão. Em nome do Criador, em nome do Messias, nosso Salvador, te pedimos as bênçãos, agradecemos. Assim seja. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre a desigualdade entre ricos e pobres que existe no mundo, sobre o colapso econômico, sobre a condição da humanidade dentro dessa perspectiva do trabalhador, dos governos injustos, dentro dessa crise atual que o Brasil passa, né? Essa greve de caminhoneiros, essa paralisação geral que nós estamos vendo, e como fomos afetados por tudo isso, nós vamos ver dentro das Escrituras, como o Criador, a perspectiva do Criador de tudo isso. Aqui está um dado muito curioso da BBC Brasil. Apenas 1% da população global detém a mesma riqueza dos 99% restantes, diz um estudo. Isso é um absurdo. Como um mundo que o Criador fez para todos os seus filhos desfrutarem, como um mundo em que o Criador concede todas as riquezas naturais gratuitamente, pode ter tamanha desigualdade. Como apenas 1% da população global pode concentrar toda a riqueza dos restantes 99%. Isso é um absurdo. E isso está relatado nas Escrituras. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Basta você observar o cenário urbano, onde você tem um bairro chique, um bairro rico, e uma favela ao lado, nos fundos. Basta observar esse contraste social constante por onde você passa. O livro de Provérbios, capítulo 29, verso 2, diz uma tremenda verdade. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E é isso, queridos. Quando o ímpio governa, o povo fica gemendo. É muito coerente a indignação dos nossos amigos caminhoneiros. É muito coerente, é justo a indignação deles, o protesto dos trabalhadores, do povo brasileiro, dos cidadãos, com toda a injustiça que vem sendo infligida por um governo ímpio, que é esse que nós temos no Brasil. Isso não é de agora, isso vem das bases da colonização portuguesa, que vem explorando esse lugar há muito tempo, e, infelizmente, o povo geme, altas cargas tributárias, falta de saúde, segurança, educação, falta de tudo. E a Escritura é muito verdadeira quando diz que quando o ímpio governa, o povo geme. O livro de Levítico 19, verso 3, a Torá, né, nós entendemos por lei, fala uma tremenda verdade, e eu nunca tinha meditado nessa lei trabalhista do Eterno, o Criador. Veja o que ele diz: não explore nem roube os outros, não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Levítico 19, 13. Então, se a Escritura manda você
ser honesto, ser fiel à carga horária de trabalho de alguém, aos direitos trabalhistas de uma pessoa, o que diria a Escritura sobre essa tal da reforma trabalhista que esse governo ímpio atual está implementando? O que diria dessa grande injustiça que é realizada, principalmente nesse país em que nós vivemos, onde o rico é cada vez mais rico e recebe tributos e benesses, enquanto o coitado do pobre é cada vez mais miserável e obrigado a pagar taxas e mais taxas e impostos injustos, quando, na verdade, a Escritura diz que é reter aquilo que não lhe pertence, roubar o próximo. É um pecado você receber menos do que você merece como trabalhador. Quem já trabalhou de carteira assinada sabe disso. Dificilmente nós recebemos a remuneração a qual é realmente devida. Eu mesmo já fui submetido a situações em que eu tive que fazer acordo trabalhista e receber de menos do que eu deveria receber. Isso é muito comum isso aí. E você campeando por toda parte. E por isso vem o juízo. Por isso o livro de Tiago fala sobre aqueles que roubam o pobre, que exploram o necessitado, aqueles que são os grandes, né, os grandes mercadores da terra, aqueles que detêm essa grande fatia das riquezas, aquele que é mais avantajado do que o seu próximo. Aqui diz assim, Tiago 5. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, suas roupas finas estão comidas pelas traças, seu ouro e sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos do Criador, o Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. É uma utopia nós acharmos que nós podemos resolver essa desigualdade social com os punhos, como até que se dizem contra o sistema, estão promovendo. Vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos, é isso mesmo, vamos fazer, vamos... Não há como nós sermos os juízes dessa questão. Nós sabemos que o Criador irá julgar a causa do trabalhador, a causa daquele que é explorado. E um juízo está anunciado contra aqueles que exploram o trabalhador, contra essas grandes multinacionais que exploram aqui nesse país, contra esses senhores ricos, contra esse grande conglomerado de exploradores, de escravos que existe nesse lugar em toda parte do mundo. Bom, e o Criador declara uma punição tremenda em Miqueias 6, o irmão que rouba o irmão. E é muito grave quando se trata de sermos enganosos, injustos nos nossos negócios. E a Escritura diz o seguinte, o profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 12 em diante, afirma: em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros, e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Por isso já comecei a castigar vocês, e por causa dos seus pecados vou acabar com vocês. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Você sabe que, para ser bem sincero, muitas vezes fazer negócio com um irmão
não é saudável. Às vezes é melhor fazer um negócio com um estranho do que com alguns que se dizem irmãos. Infelizmente, sempre acontece ali um mal-entendido, há problemas. E, infelizmente, hoje, quando você contempla o quadro atual do mundo, as pessoas do sistema religioso, aqueles que se dizem crentes, são os que mais dão mau testemunho na praça. São os que mais são desonestos, muitas vezes não cumprem com a palavra, muitas vezes faltam com a honestidade em negócios. E o Criador está olhando para tudo isso. Não adianta ser religioso e não dar um bom testemunho. Não adianta ser religioso e obter reclamações do trabalhador que é explorado. Obter a insatisfação de pessoas que reclamam daqueles que os exploram, daqueles que não honram com seus compromissos. Isso é muito sério. Isso tudo começa no nível social e se estende até as altas camadas. Por isso estão aí os grandes empresários, existem esses políticos corruptos e por isso existem esses senhores do mundo, né, esses ocultistas que fazem esse tipo de exploração. Tudo isso é uma cadeia alimentar terrível, né, onde o maior engole o menor. E essa situação só será resolvida, nós sabemos, na vinda do Messias, meus queridos. Mas só que o juízo está chegando. Nós vemos o juízo no os ricos lamentando. Nós vemos aqueles que exploram o próximo. Você vê o cavalo preto, ele contém uma balança na mão, onde há uma carestia, há escassez de alimento. Isso nós estamos falando ali no quarto selo. Então, no terceiro selo. Então, nós vemos que uma grande escassez está por vir. O Apocalipse fala das pragas que não recair sobre a terra, sobre os injustos, sobre o ímpio. E fala também sobre o lamento dos senhores do mundo, os mercadores da terra, lamentando a ruína da grande Babilônia, desse grande sistema financeiro maldito, comandado pelos Illuminati, a dinastia Rothschild, a dinastia Rockefeller, os grandes homens de negócio do mundo, que estão cada vez mais ricos, e acredite, há gente lucrando com essa crise. Há donos de postos de combustível lucrando com essa crise. Nós já temos se queixado muito sobre esse aspecto do combustível. Quando acontece um aumento de combustível, um aumento de preço, ele é imediatamente repassado para nós, consumidores finais. Quando há uma redução do preço, ninguém baixa nada. Outra forma de adulteração é quando eles misturam combustível com outras coisas, com água, com acetona, com metanol, com etanol e etc. Tudo isso o Criador vai julgar a balança enganosa. E esse é um aspecto, eu creio, que mais pesa nesse cenário atual. A injustiça dos líderes religiosos que ensinam um falso evangelho e que se aproveitam do irmãozinho da ovelhinha incauta. E Tiago fala sobre isso, ou melhor, 1 Timóteo 6 fala sobre isso. E aqui está escrito no verso 2 em diante: ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso soberano Yahushua e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Então ele fala aos líderes religiosos que ensinam um evangelho deturpado, diferente daquele que os discípulos ensinavam. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos. É o que a gente está vendo, né? O Macedo insultando o Valdemiro insultando o Macedo, um com inveja do outro, uma disputa pelas cabeças de gado das ovelhas, né? Do rebanho, gospel. Desconfianças maldosas e discussões sem fim. Como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Olha, se há uma coisa triste, é uma briga por questões financeiras. Essa é uma grande mazela. Até pessoas que se dizem cristãs brigando por dinheiro, brigando por ganância.
E diz, essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Olha aí. A cabeça desses homens está tão cauterizada, a mente deles, eles acham que o evangelho, a religião, é um meio de vida. Que é um grande negócio, como vender ouro, como, enfim, fazer qualquer outra atividade comercial. E Paulo previu que tudo isso aconteceria. O apóstolo disse que esse povo perdeu o juízo, eles não têm a verdade. E é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Olha que maravilha. Satisfeitos, aqueles que estão conformados com o que possuem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Queridos, existe um provérbio que diz, olha, o sábio diz para o Criador, olha, não me dá mais do que eu preciso para que eu não me esqueça de ti, e não de menos, para que eu venha blasfemar de ti. Ou seja, nós devemos viver decentemente, nem de mais nem de menos, com o necessário que nós precisamos, um lugar, um teto para morar, alimento, roupas. O que mais precisamos, queridos? E esse contentamento é parte da alegria, é parte da paz, é parte de todos os frutos do Espírito que nós possamos imaginar que nosso Messias veio me ensinar. Parece muito cômico, mas a mulher dá na fogueira santa todo o dinheiro do marido. E diz, eu fiz meu sacrifício com o dinheiro dele. Mas isso é uma realidade que visita a todos nós em toda parte, constantemente. E em 1 Timóteo 6, verso 9 diz, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Sim, queridos, existem pessoas que fazem tudo para enricar. Eu conheço famílias bem prósperas que o que mais temem é ficar pobres. E que fazem qualquer acordo com o diabo para não ficar pobre. Eu conheço pessoas assim. Como também existe um outro exagero, que é a pessoa achar que tem que viver na miséria e achar que é bonito viver pedindo para o próximo. Isso também não é bom, não é um bom testemunho. Pelo contrário, a Escritura nos manda ter o suficiente para repartir com o próximo. Infelizmente, muitos têm um desequilíbrio quanto a essa questão, mas nós sabemos que a maior parte desse desequilíbrio é a armadilha daqueles que são gananciosos, são ambiciosos demasiado, de tal maneira que lhes faz mal e os afundam na desgraça e na destruição. Não é pecado ser rico, de maneira nenhuma. Existem até pessoas, eu também conheço pessoas que têm recursos, que têm condições, e podem ser uma bênção, e são uma bênção. O Criador tem pessoas assim também, que ajudam o próximo, que contribuem para a causa da restauração, por exemplo. Conheço pessoas assim, desapegadas. E por isso que o texto também fala da esperança dos ricos. Vejamos o que diz o apóstolo. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Yah, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que dá um mandamento para os ricos. Façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro
e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Aleluia. Meus queridos, aqui o mandamento não é para dar para o templo, para as religiões, para as denominações, para os líderes religiosos, não, não. Comprar centrais de ar-condicionado, pisos de porcelanato, mármore, não. O mandamento é para repartir com os outros aquilo que eles têm. De modo que o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o miserável, ele seja alcançado, ajudado com seus recursos também. E aí onde entra uma questão muito delicada, não sei se você ainda faz parte do sistema religioso ou não, mas enfim, todos são muito bem-vindos, mas há um detalhe muito delicado nessas questões, que é a questão do dízimo. As denominações religiosas que defendem a validade do dízimo, com base no que está escrito em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42, certamente não aceitariam hoje o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, da arruda e de toda hortaliça para manterem as suas gigantescas estruturas institucionais. E além disso, através dos textos citados, que o dízimo não era entregue em dinheiro. Dízimo, da palavra, vem do verbo dizimar, né? Ou colher, não se aplica a dinheiro. Ele essencialmente se trata de dar comida para o necessitado. É óbvio que se a pessoa está muito distante de você, você deposita um valor para que ela compre comida. Porém, o dízimo verdadeiro é alimentar a boca do necessitado. Tanto é que eu, você, todos nós devemos até fazer campanhas, se mobilizar para repartir alimento com o necessitado. Ajudar a minorar o sofrimento dos necessitados. Seja uma roupa, seja um calçado, as necessidades básicas da vida devem ser atendidas por meio de filhos do Altíssimo, filhos do Criador sinceros. E os textos não nos deixam se enganar mais com o sistema religioso. O dízimo na era messiânica está assim. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, por obrigação. Veja, o dízimo não deve ser obrigatório, no sentido de que, não, todo mês eu tenho que dar 10%. Isso não existe nas Escrituras. O texto diz que não é por necessidade, não é por obrigação, porque o Criador, Deus, ele ama ao que dá com alegria. Ele deve ser uma oferta de coração. E o Criador é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Agora, esse texto é omitido, essa parte é omitida nos sermões de dízimo. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não é dar ao templo, não é dar para instituições ricas e abastadas, não, nem para líderes ricos. É dar para os pobres. É aí que a sua justiça permanecerá para sempre. É aí que o Criador vai te abençoar. E alguém pergunta, é pecado não dar o dízimo? É pecado você dar nas instituições religiosas e ele deixa de ser pecado quando você dá para o pobre. Né? Pecado é não dar para o pobre, isso sim, pelas Escrituras. Gálatas 6, 9 e 10, não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido, ou desanimado, ou desistido de fazer o bem ao próximo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora eu vou entrar noutra questão importante. Às vezes as pessoas lançam um pedido de ajuda, não porque querem gastar com prazeres, com luxo, com riqueza, é porque estão precisando realmente. Isso acontece. Todo mundo passa por um momento de crise na vida. E quando o irmão lança um sinal de alerta, um sinal de socorro, ele deve ser imediatamente atendido. A prioridade é o irmão da fé que está precisando. E quando nós falamos disso,
Nós estamos falando do seu familiar, do seu parente que está com você. Tem pessoas que dão para as pessoas de fora da rua e não atendem às necessidades dos de casa. Isso é pecado. A Escritura frequentemente fala que é o próximo, aquele que está mais perto de você. E, infelizmente, muitos quebram esse mandamento quando dão prioridade à prioridade errada, né? Aos de longe e aos de casa não ajudam. Então dirá também aos que estiverem em sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o Messias falando, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Mateus 25, 41 a 45. Então o Messias podia ter dito: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês não deram dízimo mensal lá no templo. Apartai-vos de mim, malditos, porque vocês faltaram às reuniões. Não, ele diz: apartai-vos de mim, malditos. Vocês que ignoraram a necessidade do pobre, vocês que fizeram vista grossa para o necessitado, vocês que tiveram oportunidade de servir, de repartir com o próximo e não fizeram. É nisso que seremos julgados. É esse o critério que irá medir cada um no último dia. E quanto a esses que estão no poder, que são corruptos, que roubam, que saqueiam esse país, o Criador vai julgá-los. O Criador vai enviar juízo sobre a casa de vocês. Conforme lemos em Miqueias, vocês vão ajuntar, mas vão ter prejuízo. O dinheiro sujo de vocês não vai prosperar. E conforme nós vemos, tudo o que eles juntaram vai se estragar, vai se perder. E isso ocorre. Gente, político roubando merenda de criança, merenda escolar de criança, roubando fundos para remédios dos hospitais e outros suprimentos médicos para o hospital. Gente que rouba e sucateia até mesmo o sistema, o aparelhamento da segurança de um lugar. Tudo isso será julgado pelo Criador, tudo isso vai ser trazido à luz. E o Criador está vendo aqueles que gostam de julgar mal também. O Criador está vendo tudo isso, né? E o Criador vai trazer à luz toda a verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Aliás, verdadeira religião, Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com o Criador e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não existe outra religião a não ser esta. Se compadecer, ajudar, repartir. Não existe outra religião. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Altíssimo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, que é o vosso culto racional. Isso está em Romanos 13, se não me engano. Queridos, está chegando. E, infelizmente, o sistema religioso perverteu o dízimo. Depois do Messias, o povo remanescente não mais entregava dízimo, porém, fazia suas contribuições voluntariamente. Com a entrada da apostasia, algumas mudanças ocorreram no seio do cristianismo apóstata. Em 585 depois do Messias, no terceiro concílio de Mancon, convocado por ordem do rei de Borgonha, qual reuniu os bispos da Borgonha e da Neustria, foram promulgados 20 cânones. Entre eles, esses cânones, havia um que determinava a excomunhão de todos aqueles que não pagavam o dízimo à igreja. Veja, a Igreja Católica Romana inventou esse dízimo sistemático e, de certa forma, obrigatório, né? Lá no VI século, e isso foi copiado pelo sistema protestante, sem base nenhuma bíblica. Aí até hoje, os profetas das igrejas, né, a sistemática dessas igrejas se aproveita desse modelo espúrio, que não está nas escrituras, de taxar os fiéis com um dízimo sistemático obrigatório. Tem que ser 10% e tem que ser todo mês. Isso não existe na Bíblia. Então foi aí que o dízimo se tornou obrigatório, pagamento, né?
E a prática obrigatória foi restabelecida por iniciativa da Igreja de Roma. E nos séculos XVIII e XIX, essa obrigação foi temporariamente abolida por pressões de setores sociais e industriais, pelo fato de as quantias arrecadadas não terem sido devidamente aplicadas aos fins estipulados pela legislação eclesiástica e civil. Já no século XX, a Igreja de Roma voltou a implantar gradativamente em suas bases eclesiásticas a prática do dízimo, como um sistema de contribuição sistemática e periódica, em substituição ao sistema de taxas. Infelizmente, esta prática da Igreja de Roma está sendo copiada, né, pelo sistema protestante, o sistema evangélico. Aí muitos dizem, em Malaquias 3,10, né? Roubará o homem a Deus, tal. Trazei todos os dízimos à minha casa, a casa do tesouro. Bom, vamos entender aqui. A quem o Criador se refere em Malaquias? O verso 3 começa especificando algo muito interessante, que diz que ele se sentará para purificar os sacerdotes, olha só, os líderes religiosos, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim poderão oferecer a Yahweh os sacrifícios. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Yahweh, como acontecia nos tempos passados. Então ele fala, a oferta que agrada o Pai, e ele diz, o Todo-Poderoso diz ao povo, verei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isto é, feiticeiros, adúlteros, que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Então, quem está sendo julgado aqui? É quem não dá o dízimo no templo? Não. É quem tira do pobre para dar no templo. E aqueles que pegam o recurso do dízimo, os líderes, e que não dão para o pobre, que era o dever do levita de distribuir com um terço com o órfão, um terço com a viúva, os estrangeiros, e uma parte ficava para eles, né, se sustentarem, porque eles não tinham herança. E aqui ele diz, o Criador vai julgar os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Mas com certeza essa parte você nunca leu ou nunca ouviu no templo. Mas está escrito em Malaquias 3, verso 5. Aí ele diz, eu, Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Isso também eles não dizem. Não é para acumular tesouros, riquezas, dinheiro. É acumular comida para distribuir com o pobre. Ponha-me a prova que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Malaquias 3. Então você vê aí, está dentro do tema, né? Falando sobre aquele que explora os trabalhadores como aquele também que rouba o dízimo do necessitado e concentra nos templos. Tem o mesmo grau de pecado. Por isso, queridos, a situação atual hoje do sistema todo de indignar é porque está tudo errado nas bases do sistema político, do sistema religioso e do sistema econômico. Dízimo é alimento, não dinheiro. Dízimo é para os necessitados, não para os templos. Dízimo é opcional e não é obrigatório. E o Criador vai julgar aqueles que não ajudam o necessitado, que exploram o trabalhador. Ele irá derramar os juízos dele sobre eles. Está aí da nova ordem mundial se armando. Esses homens que dominam a maior parte das riquezas mundiais irão ser julgados pelo Criador. Eu e você precisamos estar dentro do que o Criador espera. Repartir com o pobre, atender às causas dos oprimidos. E nós estamos vendo a situação hoje que esse país se encontra e sabemos que a solução só virá do alto. Não é intervenção militar, não é do mito que vai vir a solução, mas somente do Messias que vem julgar. Vem julgar os senhores do mundo, os mercadores da terra, vem julgar todos os que são desonestos nas suas práticas comerciais. E esse é um chamado arrependimento enquanto é tempo.
Shalom a todos. Amanhã no canal Neemias Gomes vamos falar sobre essa greve e sobre o que vai acontecer, o que tem acontecido no cenário mundial também. Não perca nossa live sobre o nosso informativo semanal. Amanhã às 20 horas no canal Neemias Gomes. Shalom para você. Até o próximo Hangout.